PSDB está fora do governo, diz o ministro da Casa Civil. Eliseu Padilha, no entanto, frisou que o Palácio do Planalto ainda está contando com os tucanos para aprovar reformas. Professor Vila, a reunião decisiva será no fim de semana entre o presidente Michel Temer e o governador Geraldo Alckmin. Mas já está decidido, né? Sacramentado. Geraldo Alckmin vai assumir a presidência do PSDB, é o candidato à presidência da República e já tinha dito desde o início, lá do ano passado ainda, que era contra o PSDB fazer parte do governo, não apoiar algumas propostas do governo. Portanto, é o início, na verdade, isso daqui mais do que tudo, é o início da campanha presidencial de Geraldo Alckmin e já sinalizando quais são os rumos do PSDB. Por outro lado, em São Paulo, ele vai ter problemas o governador Geraldo Alckmin. Márcio França, depois do Jornal da Manhã, ontem me ligou, vice-governador de estado, e disse o seguinte, que não existe plano B, C, D, E, F, existe o plano A. Ele é candidato à sua própria reeleição, ou seja, ele vai assumir o governo do estado, tal qual dispõe a Constituição, e o governador Alckmin é candidato a presidente, e ele será candidato à sua reeleição. Portanto, em São Paulo teremos dois palanques do Alckmin, um do Márcio França e outro do PSDB. Eu perguntei, e se os secretários do PSDB que ficarem no governo fazer a campanha do candidato do PSDB? Eles saem do governo. Em suma, São Paulo vai pegar fogo, não vai ser 2006. Mas ele candidato à reeleição, ele é vice? Ele quer ser vice de novo? Não, candidato ao governo. Ele assume o governo em abril, dia 7 de abril, ele assume o governo, dia 7 de abril, né? Pelo PSB. Em suma, teremos emoções em São Paulo, porque pela primeira vez o PSB não vai ter o governo, porque o Lembo ficou como interino na prática, né? Cláudio Lembo em 2006. Dessa vez não, ele vai se lançar candidato. Em suma, teremos um momento de disputa política intensa em São Paulo. E lembrou que a sua coligação na Assembleia Legislativa tem mais deputados que o PSDB. Quem lembrou, evidentemente, é o Márcio França tal, e que tem um número grande de prefeitos no interior, e que tem condições de ir ao segundo turno, que não é conhecido, porém ficará conhecido ao assumir o governo. Uma outra situação semelhante foi em 2010, quando o José Serra deixou o governo para disputar a presidência, e quem assumiu foi Alberto Goodman, mas eles eram do mesmo partido. Do mesmo partido, aí era do mesmo time, inclusive, aí não tinha problema, né? Agora, nesse caso, não, ou seja, teremos muitas emoções aqui em São Paulo no ano que vem.